Antes de mais, muito obrigado. Queria cumprimentar os colegas e a mesa, Maria João, Isabel, Augusto e o meu mestre, assim posso dizer, o Dr. Vítor Águas. E é um prazer. Eu penso que todos já tivemos este problema. Temos um doente com degenerescência macular relacionada com a idade e que em simultâneo tem uma catarata. O que é que devemos fazer perante esta situação? Existem controvérsias não só contra a indicação, será uma indicação para fazer uma reabilitação visual ou para melhorar o controle fundoscópico destes doentes, uma vez que a catarata o impede. Quais é que são os exames em pré-operatório que nos permitem ter uma avaliação do potencial de visão desta mácula? Quais são as lentes que devemos usar nestes doentes? Devemos ir para lentes tradicionais ou para os novos dispositivos que permitem fazer uma ampliação que será útil em alguns destes doentes? E qual é que é o timing apropriado para fazer a cirurgia nestes pacientes? Uma coisa é certa, em qualquer uma destas situações, nós temos que perceber qual é que é o compromisso visual e o estadio em que a doença está. Quanto às lentes tradicionais, elas continuam a ser uma excelente opção para estes doentes. As lentes asféricas são lentes que permitem, em doentes que não tenham sido operados a LASIK, sobretudo em LASIK para correção miópica, permitem reduzir a aberração esférica da córnea, aumentam a sensibilidade ao contraste mesópica, mas a verdade é que reduzem a profundidade de campo porque conseguem fazer, o foco fica todo ao mesmo nível e há uma redução da profundidade de campo. Em teoria, serão lentes boas para estes doentes que já têm em si uma redução da sensibilidade ao contraste. As lentes que têm filtros para proteção da mácula são alvo de um debate ao longo dos anos. A verdade é que diminuem a adaptação a condições escotópicas e aumentam o risco de queda nestes doentes. Parece que não têm uma redução da sensibilidade ao contraste e os seus benefícios teóricos nunca foram demonstrados, portanto é pôr uma grande interrogação. E não se esqueçam que a proteção dada por um cristalino é sempre muito superior à proteção que estas lentes podem dar. Portanto, é um ponto de interrogação. As lentes tóricas. As lentes tóricas são, sem dúvida, umas lentes que são muito úteis nestes pacientes. Não tem sentido corrigir estes doentes que têm uma baixa de visão e não lhes corrigir um astigmatismo que é uma das razões que pode comprometer e conseguem-se melhorar as acuidades visuais destes doentes. As lentes multifocais. As lentes multifocais, por definição, sejam difrativas ou outras, desde que não são as acomodativas, estamos a falar das multifocais, são lentes que, pelas suas características, fazem uma divisão dos raios em vários focos e há, obviamente, uma diminuição da sensibilidade ao contraste. Ela é maior em condições mesópicas e a verdade é que são lentes que devemos evitar nestes doentes. Existem estudos e existem descrições de séries de muito poucos doentes da utilização de lentes multifocais miopizando e, portanto, aumentando o foco de perto para fazer a reabilitação visual destes doentes, mas, de uma forma geral, é desaconselhável porque os doentes ficam muito insatisfeitos. Além do tipo de lentes, estamos a falar das lentes tradicionais, nós temos que ter em atenção o estadio da doença e isso é fundamental para promovermos a reabilitação visual destes doentes. O primeiro aspecto é que a doença deve estar estável, sobretudo se a finalidade for a reabilitação, porque se a doença não estiver estável, o local de visão preferencial está sempre a mudar e a reabilitação visual deste paciente vai ser muito mais difícil. Poderemos operar uma situação em que não há uma estabilidade da visão quando a catarata nos impede uma correta visualização e tratamento da doença, obviamente. E, nesse caso, claro que temos que escolher a melhor lente para cada um dos estadios da doença,
quando temos algum tipo de evolução, temos que considerar qual é a melhor altura para atuar e temos que pensar em adaptar o protocolo de anti-VEGFs à situação clínica, fazendo uma proteção prévia, porque há sempre um boost inflamatório. Já lá vamos. Ora, se nós tivermos uma situação em que temos um aspecto fundoscópico normal, temos um doente que tem uma catarata, mas que tem uma carga familiar positiva, e se ainda tiver outros fatores de risco, como nesta situação assim, eu penso que nesta situação poderão colocar qualquer tipo de lente. No entanto, o doente deve ser avisado ou deve-se ter uma conversa sobre a eventual dificuldade que poderá vir a ter no futuro com a utilização de uma lente que será uma lente multifocal. Em situações de uma maculopatia num estadio muito inicial, onde temos pequenas alterações do epitélio pigmentado ou drúsanes, peço desculpa, isto aqui, ou mesmo quando já existe uma maculopatia já com alterações sérias do epitélio pigmentado, mas ainda com uma visão, com uma acuidade visual conservada, nesses casos, o que nós aconselhamos é realmente utilizarem lentes monofocais ou tóricas para corrigir o astigmatismo. Eventualmente, poderemos utilizar lentes asféricas, sabendo que elas vão reduzir a profundidade do foco, e serão as opções quando estamos a utilizar lentes tradicionais. Normalmente são doentes que têm a acuidade visual conservada e, portanto, têm, de certeza, uma boa recuperação visual. Quando temos situações de maculopatias, reparem que são tudo atróficas, não é? Nós selecionamos, sobretudo, situações em que não há uma grande evolutividade, já moderadas. Nesses casos, podemos também recorrer a lentes monofocais ou tóricas, por vezes até miopizando, já vamos ver isso, miopizando um bocadinho, mas podemos também pensar já em a utilização de devices que têm um efeito telescópico e, portanto, que permitem fazer uma projeção da imagem maior no fundo ocular e que permitem uma melhor reabilitação visual. Em situações já com grandes alterações distróficas do polo posterior, aí podemos recorrer já com uma maior frequência realmente aos dispositivos que nos permitem aumentar a visão. Com as lentes monofocais é possível, e com as lentes tradicionais, é possível ter bons resultados nestes doentes. Quais é que são os exames que devem ser feitos? Obviamente que devemos fazer um OCT com autofluorescência e a acuidade visual pré-operatória para perto é fundamental, porque quando não existe um componente subcapsular posterior na catarata, normalmente é o melhor indicador que nós temos para a recuperação visual destes doentes. E consegue-se perceber até quanto é que eles vão recuperar. Podemos fazer um teste muito simples, que é fazer uma avaliação da acuidade visual a várias distâncias e à medida que aumentamos a graduação, conseguimos ver qual é o potencial de reabilitação visual destes doentes. Não vale a pena estarmos então a entrar nisso, já vimos que estamos... Isto aqui era um exemplo de uma doente que, apesar de um escotoma deste grau, não vamos pôr, mas que consegue ler, desde que seja feita uma miopização e tenha sido feito o teste anterior e que tenha sido feita uma correção tórica e conseguia ler 0,6 com conforto. Pois, existem depois uma série de dispositivos, temos pouco tempo, eu já percebi, existem uma série de dispositivos que são dispositivos telescópicos. A verdade é que permitem a reabilitação destes visuais destes pacientes. Cada um tem as suas indicações e as suas contraindicações, mas ainda estão em fase de desenvolvimento, digamos assim. Bom, ficamos por aqui para não vos estar havia muito a dizer, mas não. Obrigado.